Você já viu aquele gráfico que mostra R$ 1.000 virando 1 milhão em 30 anos? Todo influencer mostra esse gráfico. Todo livro de educação financeira começa por esse gráfico. Mas eu vou te contar uma coisa que ninguém te conta. Esse número, ele é real, mas a história por trás dele está incompleta. E essa parte que eles escondem pode estar te fazendo tomar decisões financeiras completamente erradas agora. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar muda completamente a forma com que você enxerga os seus investimentos. Portanto, acompanhe a partir de agora. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Mentes Milionárias. Não se esqueça de se inscrever no canal e, para começar, pense comigo. Você trabalha, poupa todo mês, investe o seu dinheirinho, faz tudo certo. Mas quando você olha para o seu saldo, parece que ele não está crescendo. Parece que tá tudo parado. E aí você vê um cara no YouTube mostrando que R$ 500 vira uma fortuna em décadas e pensa: o porquê isso não tá acontecendo comigo? Eu já senti isso e muita gente me manda mensagem dizendo que sente também. E o ponto aqui é que você não está fazendo algo de errado. É que te venderam somente metade da história. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que os juros compostos fazem realmente pelo seu dinheiro, o que funciona de verdade e o que te dizem apenas para te iludir. Sem matemática complicada, sem enrolação, somente a verdade. Juros compostos são extremamente simples. São os juros que incidem sobre os juros. Você investe R$ 1.000 e no primeiro mês ele te rendeu R$ 10. No segundo mês, ele não vai render em cima dos R$ 1.000, mas sim em cima dos 1.010. Parece pouco e no começo é pouco mesmo, mas com o passar do tempo, esse efeito cresce, fica exponencial. É matemática pura. Albert Einstein já disse: juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Você já deve ter ouvido essa frase. O problema não é a matemática funciona. O problema é o que eles colocam na conta. Eu vou te dar um exemplo real. R$ 500 todos os meses a uma taxa de 1% ao mês durante 30 anos. Ele se tornaria 1,7 milhão. Parece impressionante, não é? Mas aqui aparece um problema que ninguém menciona, que se chama inflação. Nos últimos 30 anos, o Brasil teve uma inflação média de 7% ao ano. Isso significa que os 1,7 milhões de hoje não comprarão a mesma coisa que os 1,7 milhões de 2056. Quando você desconta a inflação, o número real é bem diferente. Continua sendo bom? Continua, mas não é aquilo que andam te vendendo. Só que existe um detalhe ainda mais importante nesse contexto. Quem aguenta ficar 30 anos sem minimamente mexer nesse dinheiro? Pensa na sua vida. Quantas vezes nos últimos 5 anos, mesmo não querendo, você foi obrigado a recorrer à sua reserva? Doença, desemprego, filhos, carro quebrado, separação, enfim, a vida acontece, galera. E quando a vida acontece, às vezes você precisa sacar o dinheiro. E aí o gráfico dos juros compostos, plantado inicialmente como incrível, sem imprevistos, ele vai pro lixo. E foi aí que eu percebi que esse é o maior problema de todos. Os influencers vendem esse cenário como o cenário perfeito, mas a sua vida não é perfeita. Não tem ninguém te ensinando a investir considerando que você vai precisar do dinheiro no meio do caminho. Então agora você deve estar pensando: ah, Wesley, então você tá me dizendo que os juros compostos são uma farsa? Não, calma. Aqui é onde a maioria das pessoas vai pro lado extremo errado. De um lado nós temos o influencer que te mostra um gráfico lindo, que ignora a inflação e ignora o fato de que a vida gira e você talvez precise da grana. Já do outro lado, tem o pessimista que fala que não adianta investir, que o Brasil só dá calote, que é tudo enganação. Os dois estão errados na minha opinião, e ficar em qualquer um desses dois extremos vai te custar extremamente caro. A verdade é essa: os juros compostos funcionam, mas eles funcionam diferente daquilo que andam te contando. Eles não são uma máquina de fazer milionários aos 30 anos. Eles são uma ferramenta, e assim como qualquer ferramenta,
ferramenta depende muito de como você utiliza. Primeiro ponto, o tempo importa, mas a consistência importa ainda mais. Não adianta investir uma única vez R$ 1.000 e esperar por 30 anos. O efeito dos juros compostos funciona de verdade com aportes mensais, mesmo que pouco inicialmente. R$ 300 todos os meses sem parar bate fácil quem investe R$ 10.000 uma única vez por 30 anos. Segundo ponto, a taxa importa absurdamente mais do que parece. Uma diferença entre 0,8% ao mês e 1,1% ao mês no curto prazo pode não parecer nada, mas em 20 anos pode ser a diferença entre milhares de reais, centenas de milhares para falar a verdade. E é exatamente por isso que eu falo tanto de fundos imobiliários e ações aqui no canal. E sabe o porquê? Quando você junta renda passiva com reinvestimento mensal, você força os juros compostos a funcionar de uma maneira que a grande maioria das pessoas nem conhece. E terceiro ponto e mais importante de todos, você precisa de uma reserva de emergência antes de pensar em juros compostos a longo prazo. Se você não tem uma reserva de emergência, na primeira crise você vai precisar sacar o investimento, o que vai quebrar o ciclo dos juros compostos e você vai sair frustrado, frustrada, dizendo que não funciona. Então está aqui a resposta que você veio buscar. Juros compostos não são uma farsa, mas a forma com que te ensinaram a pensar sobre eles é sim. A real é essa daqui: invista todos os meses, mesmo com pouco. Escolha bons ativos e boas taxas. Tenha uma reserva para que a vida não destrua o seu plano de longo prazo. E entenda que o gráfico bonito existe, mas depende de disciplina e tempo real, e não de uma planilha. Quem faz isso de verdade, chega lá. Pode demorar um pouco mais do que o gráfico bonito promete, mas chega. Eu tenho pensado, galera, muito em uma coisa. A gente trabalha a vida inteira trocando tempo por dinheiro. E o que os juros compostos fazem, quando trabalhados da maneira correta, é inverter isso. Com o tempo, o dinheiro começa a trabalhar por você. E não é magia, é matemática. Mas só funciona se você começar e se você não parar. Pensa só no que significaria você ter uma renda que chega todos os meses sem você precisar vender o seu tempo. Poder estar presente quando seu filho precisar de você, poder dizer não para um emprego ruim e poder dormir sem ansiedade. E isso, galera, não é sonho de rico. Isso é o que acontece quando você utiliza a ferramenta certa, do jeito certo e com paciência. E o primeiro passo é entender o que essa ferramenta realmente faz e não o que o gráfico bonito promete. Então comenta aqui embaixo, você já sacou o dinheiro de algum investimento seu por causa de uma emergência? O que aconteceu? Comenta aqui e compartilha comigo para eu entender a sua realidade. E se você quiser aprender a dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos, eu te convido a acessar o meu curso de finanças pessoais completo, que vai te ajudar a sair do completo zero e te tornar um investidor. Acesse agora mesmo, o link do meu curso está aqui embaixo na descrição do vídeo para você conhecer com mais detalhes, ou escaneie o QR Code acima. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para me ajudar a bater minha meta de 5.000 inscritos e ative as notificações. Ah, e antes que eu me esqueça, acesse agora mesmo um desses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela, pois eles são complementos do aprendizado que você teve aqui hoje. O meu nome é Wesley Guerreiro e eu não vou me despedir, pois eu te espero lá no próximo vídeo.